dessa série, Conviver com a Dor que Permanece. Começamos domingo passado, vamos tratar mais um tema hoje e no último domingo voltaremos nessa série de mensagens. Domingo passado nós começamos com o testemunho que o apóstolo Paulo registra na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 8. Onde depois ele retratado toda a experiência sobrenatural que ele teve, sobre ele ter uma experiência que ele teve espiritual com Deus. Ele fala então que Deus permitiu que Satanás colocasse um espinho na carne do apóstolo Paulo. E aí então ele vai clamar a Deus que Deus o libertasse disso, que Deus o afastasse disso. Então ele vai testemunhar essa experiência que ele teve de enfrentar uma dor que permanecia. Mas é interessante que esse clamor que ele faz, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Revela exatamente o mesmo anseio que todos nós temos na nossa vida. Quando nós enfrentamos a dor, a dificuldade, os problemas da vida, é isso que nós pedimos ao Senhor, que nos liberte daquilo que nos causa dor, que nos liberte daquilo que tem trazido tristeza ao nosso coração. Então, todas as vezes que nós assim enfrentamos, sempre as nossas orações é um pedido de livramento ao Senhor. Então nós percebemos que o anseio do apóstolo Paulo também revela o nosso próprio anseio. A repetida oração pela cura e não pela aceitação. Então quando o apóstolo Paulo enfrenta o espinho na carne, ele ora por libertação, por cura, e não pela aceitação do que ele está enfrentando. Da mesma forma nós vivemos. Nós sempre pedimos para que o Senhor afaste de nós aquilo que nos causa dor. Mas nós não aprendemos a orar pela aceitação da situação que nós estamos enfrentando. A confiança no que Deus pode e não no que Ele quer. Também nós oramos em relação a isso, sempre pedindo a Deus, sabendo que Ele pode nos libertar do que nos fere. Mas nós não sabemos orar o que é a vontade de Deus. Nós apenas oramos pela cura, mas nós não perguntamos a Ele o que Ele quer nos ensinar diante dessa situação. E o alívio da dor como por amor próprio e não por Cristo. Nós sabemos o quanto nós oramos porque nós nos amamos demais. Nós não queremos sofrer, nós não queremos sentir dores, nós não queremos sentir medo, nós não queremos ter ansiedade. Então, por amor a nós mesmos, nós oramos pedindo o livramento. Mas nós não oramos por amor a Cristo, por amor daquilo que Ele está fazendo na vida de cada um de nós. A nossa intensa busca por cura não nos ensina a conviver com ela. Isso nos impede de ver o mover da graça. Então, quando eu foco no momento de dor que eu estou passando, e a minha única oração é para que eu seja curado disso, seja liberto disso, eu não aprendo a conviver com a dor. E não aprender a conviver com a dor é simplesmente evitar o meu coração, a minha própria realidade de vida, experimentar o mover da graça enquanto eu enfrento a dor. É o fato que muitas vezes nós queremos poupar os nossos filhos, e simplesmente não permitimos que eles venham sofrer. Mas nós sabemos as consequências disso no futuro. É essa realidade que nós experimentamos quando nós estamos sofrendo por algo. E pedimos a Deus que nos liberte daquilo, mas não nos ensine a conviver com tal realidade. O anseio de Paulo pela cura, pelo livramento de sua dor, fez com que confiasse apenas no que Deus poderia fazer e não no que ele queria fazer. É a realidade que nós também temos na nossa vida. Quando nós oramos pela cura, nós focamos apenas no que Deus pode fazer, naquilo que Ele tem poder para fazer, mas não naquilo que Ele quer fazer na nossa vida, aquilo que é a vontade dEle sobre cada um de nós. E queridos, quando nós agimos dessa maneira, orando apenas na confiança que Deus pode e não no que Ele quer, algumas coisas acontecem conosco. Quando assim ansiamos, não alimentamos a nossa esperança. Quando o nosso foco está apenas no poder de Deus e não naquilo que Ele quer fazer, o grande problema é que nós não alimentamos a nossa esperança. É por isso que quando nós focamos apenas no poder de Deus, que Deus pode fazer, e nós oramos e as coisas não acontecem, a nossa esperança começa a sumir. A nossa esperança começa a desaparecer. Porque afinal de contas nós oramos e pedimos a Deus uma cura, e Deus não deu. E se Ele não respondeu a nossa oração, a esperança começa a fugir de nós. Da mesma forma, quando nós focamos apenas no poder de Deus e não no que Ele quer, nós não guardamos o nosso coração. É por isso que a dor e o sofrimento causam tanta consequência ruim no nosso coração. É por isso que nós carregamos feridas no nosso coração de coisas que aconteceram há muito tempo na nossa história.
É por isso que feridas do passado continuam contaminando o nosso coração no presente. É por isso que nós não conseguimos evoluir em áreas da nossa vida por consequências do passado. Porque então nós oramos apenas focando no poder de Deus e não aquilo que Ele quer fazer. E a consequência disso, que nós não guardamos o nosso coração, mas também arriscamos a consistência da nossa fé. Quando focamos apenas no poder de Deus e não naquilo que Ele quer fazer na nossa vida, nós corremos o risco de não ter uma fé consistente, uma fé sólida. É por isso que tantos abandonam o caminho com Deus. É por isso que tantos abandonam a própria prática da oração. É por isso que tantos não querem mais ouvir o que Deus quer das suas vidas, porque a fé foi abalada. Porque o foco era apenas no que Deus poderia fazer e não naquilo que Ele queria fazer sobre as suas vidas. Enquanto criarmos um ambiente um embate entre o poder e a vontade de Deus, não iremos descansar na vontade dele e não experimentaremos o seu poder. É interessante que quando nós fazemos a distinção entre o poder de Deus e o que Ele quer, nós criamos um embate. Nós criamos um combate entre as duas realidades. Nós criamos um atrito entre o poder de Deus e a vontade dele. Mas o grande problema de permanecer assim é que nós não iremos experimentar a vontade dele e, consequentemente, o poder dele. Nós iremos perceber ou nós queremos o poder ou queremos a vontade dele. Mas se nós entendermos que Deus é gracioso demais para conosco, e Ele sabe o que nós estamos passando, e a vontade dele é esse momento que nós estamos passando, aí sim nós iremos experimentar do seu poder. É o que acontece com o apóstolo Paulo. Depois de 3 vezes pedir o livramento de Deus, a resposta é: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que Deus está fazendo com o apóstolo Paulo é um convite. Entenda a minha vontade e experimente o meu poder. Entenda o quanto eu estou permitindo você passar pela dor do espinho na sua carne. Mas compreenda que enquanto isso eu estou usando o poder para cuidar de você. Então ele não está rejeitando a dor do apóstolo Paulo. Ele não está abandonando o apóstolo Paulo à sua própria sorte. Muito pelo contrário, ele está dizendo: eu estou contigo nessa dor. Eu estou contigo nesse sofrimento. Eu estou contigo nessa luta, porque a minha graça lhe é suficiente. Ou seja, você está experimentando a minha vontade, mas junto com a minha vontade, experimentando o meu poder sobre a sua vida. Paulo tem o seu coração transformado pela compreensão do que lhe era suficiente. O apóstolo Paulo, como eu falei domingo passado, ele poderia, nesse contexto, apenas colocar a sua amargura, o seu rancor, a sua tristeza, por enfrentar aquilo e Deus não o livrar do espinho. Mas ele resolve apenas contar como testemunho, não daquele que ele passou como sofrimento, mas da experiência que ele teve de ser cuidado pela graça de Deus sobre a sua vida. A graça é suficiente para Paulo, pois por meio dela ele sente o cuidado de Deus na dor que permanece. Ele continua com o espinho na carne, ele continua enfrentando a sua dor, mas a graça dá a ele uma certeza: Deus está cuidando de mim. Queridos, conviver com a dor que permanece, tendo a graça que nos é suficiente, teremos a fé fortalecida e a esperança renovada. Entender que em meio à dor que permanece, a graça, como aprendemos domingo passado, é suficiente para nós. O que nós iremos ter? A fé fortalecida e uma esperança renovada. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Conviver com a dor que permanece, tendo a fé fortalecida e a esperança renovada. Salmos 142. Diz assim o texto: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda, no caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse.
A ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu te dê graças ao teu nome. Para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Queridos, o salmo começa com a expressão: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Esse salmo é tipicamente conhecido como um salmo de lamentação. É um salmo onde alguém apresenta a sua dor a Deus, numa convicção que Deus iria cuidar dele. Não é um salmo de murmuração, não é alguém reclamando simplesmente pela realidade da vida, mas é alguém buscando socorro em Deus, na certeza que Ele vai transformar a sua história. E sempre um salmo de lamentação tem esse contexto: um clamor a Deus, a descrição da angústia, a confissão de dependência e um pedido de livramento. Queridos, revela a dor profunda da alma de alguém que sofre e reconhece a necessidade da intervenção divina. Eis a razão pela qual nós gostamos tanto de ler os livros de Salmos, porque revela exatamente a dor da alma de alguém, o sofrimento de alguém, revela a nossa humanidade, a nossa fraqueza e a nossa dependência em Deus. E uma convicção: Deus intervém na nossa história. Deus move na nossa história, e a graça de Deus nos é suficiente para transformar o que está acontecendo com cada um de nós. Queridos, no versículo 7 ele diz: tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. No versículo 7 ele pede: Senhor, tira minha alma do cárcere e me faça esse bem. Uma forte característica desse tipo de salmo: a esperança do livramento pelo poder de Deus. O salmo de lamentação sempre vai ter alguém contando a sua história, sempre contando as suas dores, sempre falando das dificuldades que está enfrentando na vida. Mas sempre vai ter um pedido, uma certeza, que Deus irá socorrer, que Deus irá intervir na sua história. E esse contexto do salmo: Davi escondido na caverna. Nós não sabemos bem se na caverna de Adulão, qual a realidade que ele estava vivendo, mas o texto vai dizer para a gente que ele estava num esconderijo, que ele estava escondido por consequência da perseguição que ele estava sofrendo do rei Saul. Mas apenas dizer que ele estava na caverna é simples demais, pois apesar de escondido fisicamente, Davi não encontra esconderijo para a sua dor. Apesar de eles ter ali um escudo, ter proteção e estar escondido numa caverna onde ninguém poderia encontrá-lo, ele não encontra esconderijo para aquilo que mais o afligia, que era a sua dor. É interessante na nossa vida o quanto isso acontece. Olha o que o salmista diz: não há quem, nenhum lugar e ninguém. Ele simplesmente não encontra um lugar de refúgio, um lugar que a sua dor possa ser tratada, um lugar que alguém possa acolher, que alguém possa o abraçar, que alguém possa cuidar da sua ferida. Ele mostra que apesar de estar num lugar físico, onde ele poderia estar protegido, mas algo maior estava conturbando o coração dele. Algo maior estava preocupando o coração do salmista. E ele diz: não há ninguém, não há nenhum lugar, ninguém que se interesse por mim. É interessante que muitas vezes nós olhamos ao redor da nossa vida, nós estamos vivendo um lugar de estabilidade. Estabilidade na família, estabilidade no trabalho, estabilidade nas amizades, na igreja. Nós aparentemente tudo vai bem, mas nós sabemos que o nosso coração não está no mesmo ritmo daquilo que acontece ao nosso redor. Nós sabemos que por consequência da dor que nós ocultamos no nosso coração, aparentemente não há lugar, não há ninguém, não há forma alguma de tratar o nosso coração. A realidade de Davi assemelha-se à nossa realidade diante da dor que permanece, por 3 motivos. Primeiro, a contínua impressão que iremos a qualquer momento fraquejar. Ele diz: quando dentro de mim me esmorece o espírito. Quando nós vemos a realidade de Davi, nós temos a mesma realidade na nossa vida. Parece que a qualquer momento aquela dor vai sair. Aquele momento de angústia vai extrapolar. E eu sei que eu não vou dar conta do sofrimento que está por vir. Eu simplesmente sei que a qualquer momento as coisas podem
piorar. O sentimento que sempre irá piorar. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. É o sentimento que nós temos, que as coisas já estão ruins, mas a qualquer momento elas podem piorar. Eu sigo o meu caminho, mas tem armadilhas que eu não consigo enxergar. Tem coisas que eu não consigo perceber. Tem coisas que a qualquer momento podem derrubar a minha vida. A dúvida se alguém realmente vai se importar. Pois não há quem me reconheça, ninguém que por mim se interesse. Há um sentimento também semelhante a Davi na nossa vida. Será que as pessoas se importam com a minha dor? Será que as pessoas se preocupam com aquilo que eu estou passando? Será que em algum momento alguém vai olhar para mim e perceber que eu estou sofrendo tanto, a ponto de reconhecer a minha dor e estender a mão a mim? A realidade de Davi também é a nossa realidade. Quando apesar da circunstância que aparentemente estamos protegidos, nós sabemos o que está no nosso coração. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. É interessante que aqui o salmista faz uma mudança repentina. Agora não mais de dor e abandono, mas de fé e esperança. Quando ele chega à conclusão que as coisas ao seu redor cada vez mais estão piorando, a dor do seu coração aumenta, ele muda o seu discurso. Agora ele recorre à presença do seu Deus e ele começa a expor a sua dor. F.F. Bruce comenta da seguinte maneira: é praticamente o seu grito de confiança na situação de necessidade extrema em que se encontra. A palavra aqui do salmista é um grito de confiança. É aquele que já não suporta mais a sua dor. É aquele que já não consegue mais encontrar alívio naquilo que o cerca. Já não tem mais recursos humanos para tratar a sua dor. Mas nesse momento, ele faz um grito de confiança ao seu Deus. E ele diz: atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Na semana passada, a mensagem do apóstolo Paulo é: quando nós somos fracos, é que nós somos fortes. Ele confessa sua fraqueza e implicitamente declara o poder soberano de Deus. Então, quando ele reconhece a sua fraqueza, a sua limitação, e ele faz um grito de confiança, um clamor, ele está dizendo: Senhor, eu sou fraco, mas o Senhor não é. Eu sou limitado, mas o Senhor não é. Eu não tenho aonde recorrer, aonde encontrar refúgio, mas o Senhor pode me acolher. O salmista tem a sua fé fortalecida e a sua esperança renovada. Queridos, nessa oração de Davi, nós temos 3 lições simples para aprender, tendo a fé fortalecida e a esperança renovada, quando nós convivemos com a dor. Primeiro, a partir da decisão de expor a nossa dor. Ele diz: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. E no versículo 2, derramo perante ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. A primeira atitude que nós encontramos em Davi, diante da dor que ocupa o lugar no seu coração, é derramar diante do Senhor, é expor a sua tribulação, é expor aquilo que o aflige, aquilo que tira dele a esperança e a fé. Seria algo natural ao cristão, mas jamais ao religioso e ao amargurado de espírito. Eu sei que falar de oração, de clamor, de expor a nossa dor, num contexto cristão, parece que é algo lógico, parece que é algo que simplesmente é uma prática comum nossa. Sim, para um cristão verdadeiro, para alguém que entendeu a mensagem da cruz, para alguém que entendeu que aquele levou sobre ele a nossa dor, o nosso sofrimento, aquilo que ele fez por nós, nos ligou de novo com Deus, como nós cantamos, sim. Mas para aquele que é religioso e aquele que é amargurado de espírito, não é algo tão comum assim. Por quê? O religioso, o medo de parecer ingrato é maior que o desejo de receber o consolo. Nós nos tornamos religiosos quando nós não queremos expor a nossa dor a Deus, porque nós achamos que se expor a nossa dor, nós seremos ingratos. E aí, então a nossa ingratidão é maior do que o desejo de ser aliviado daquela dor. Isso é apenas a prática de um religioso. E é por isso que o religioso não expõe a sua dor diante de Deus. É por isso que o religioso evita conversar com Deus a partir daquilo que aflige o seu coração. Ao amargurado de espírito, por viver mergulhado em sua dor, não encontra fôlego para chegar à superfície.
amargurado, um constante amargura no coração, mergulhado naquilo que está fazendo sofrer, ele não tem forças nem sequer para se colocar em oração, nem sequer para subir à superfície e pedir um socorro para Deus. Aquele que está no momento de afogamento e sabe que não tem condições nenhuma de lutar sozinho, não tem condições nenhuma mais de buscar a sua sobrevida. Ele precisa chegar à superfície, mas ele não tem forças, porque está mergulhado na sua dor, mergulhado naquilo que lhe causa sofrimento. E aí simplesmente não transforma isso em oração. Ele não expõe isso na presença de Deus. Mas o salmista diz: minha voz, ergo a minha voz e clamo, com a minha voz eu suplico. A falta de fé e de esperança sufoca a nossa voz, mas o desejo de tê-las renovadas e fortalecidas faz com que expomos a nossa dor. Queridos, nós sabemos o quanto vem aquele nó na garganta. Nós sabemos o quanto que isso nos causa, e a ansiedade é exatamente sufocamento. Nós sabemos o quanto que a dor nos faz isso. E nós não temos forças para poder clamar. Nós não temos mais coragem para pedir. Mas quando nós vencemos a amargura, quando nós vencemos a religiosidade, e sabemos quem é o Deus o qual nós servimos, nós conseguimos chegar à superfície e expor com a nossa voz aquilo que nos causa dor. E o salmista diz: quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. Aqui essa expressão, conheces a minha vereda. O mais lindo dessa relação é saber que Deus conhece a nossa dor e o caminho que trilhamos. O salmista, ele apresenta a sua oração, ele apresenta a sua tribulação, ele apresenta a sua dor com uma confiança. Deus sabe o caminho que ele está trilhando. Deus sabe profundamente a dor que ele está enfrentando. Deus conhece aquilo que está passando no seu coração. E nós temos outras passagens bíblicas. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Em Hebreus, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Deus falando ao povo que estava no Egito, quando ele chama então para a libertação daquele povo, ele diz: eu conheço o sofrimento de vocês, eu ouvi o clamor de vocês, e muito mais do que isso, eu vi a aflição de vocês, eu vi o quanto vocês estão sofrendo. Aqui em Hebreus, o escritor vai dizer para a gente: nós temos alguém que pode se compadecer, porque também sofreu, também passou toda a opressão que nós passamos, também se colocou no nosso lugar como um ser humano e viveu a nossa realidade, e por isso ele pode se compadecer da gente. Mas é interessante que no versículo seguinte ele diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, já que nós sabemos que é um Deus que conhece a nossa dor, um Deus que conhece a nossa tribulação, um Deus que sabe o caminho que nós trilhamos, nós podemos chegar com confiança para receber socorro em ocasião oportuna. É a certeza, queridos, que Deus conhece profundamente quem nós somos e o que nós vivemos. Então a religiosidade não pode esconder a nossa dor. O fato de estarmos mergulhados numa amargura de espírito não pode calar a nossa voz. Porque apesar das circunstâncias, Deus conhece tudo e sabe qual é a nossa dor. Saber que temos um Deus que ouve o nosso clamor e se compadece de nós, a nossa fé é fortalecida e a esperança é renovada. Saber que Deus conhece profundamente o que nós estamos passando. O salmista diz: as pessoas não olham para mim, elas não me reconhecem, elas não se preocupam comigo. Mas Deus conhece, Deus se importa. Deus sabe exatamente o que passa na nossa mente e no nosso coração. Exatamente pelo fato de saber disso, a minha fé é fortalecida e a minha esperança é renovada. Mas infelizmente, muitas vezes, nós permitimos que a dor ocupe tanto espaço no nosso coração, que nós esquecemos disso, que Deus conhece profundamente a nossa dor. O que nos leva à segunda lição desse texto: por entendermos a nossa fraqueza e o poder de Deus. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. O salmista se apresenta diante de Deus, reconhecendo a sua fraqueza, reconhecendo a sua limitação e, mais do que isso, reconhecendo o poder daqueles que o perseguem. A realidade, queridos, é que muitas vezes nós esquecemos disso, de apresentar diante do Senhor a nossa fraqueza
e dizer a Ele o quanto nós entendemos que aquilo que nos aflige é forte demais, é poderoso demais. Nós sabemos o quanto a ansiedade é forte, nós sabemos o quanto o medo é forte demais, nós sabemos o quanto as preocupações ocupam uma força tão grande sobre nós que não nos dá forças para reagir. Mas muitas vezes nós esquecemos de entender a nossa fraqueza. Nós esquecemos de entender aquilo que nós estamos passando, que está causando em nós dor. Porque nós queremos dizer assim, mas eu já passei uma vez por isso. Eu já enfrentei, já estou preparado para isso. Eu sou forte demais, eu sou crente, eu creio em Deus. Mas, queridos, precisamos entender a nossa fraqueza. Olha que Russell Shedd comentou. Na fraqueza o crente é forte. Por isso se dispõe a permitir o poder de Deus guiar a sua vida. É saber exatamente entender a nossa fraqueza. E quando nós entendemos a nossa fraqueza, aí sim nós somos fortes para dizer, eu preciso do poder de Deus movendo sobre a minha história. Aqui termina o embate que criamos entre vontade de Deus e o seu poder. Então esse espaço que nós criamos para um embate do que é a vontade, o que é o poder, quando nós entendemos a nossa fraqueza, esse espaço deixa de acontecer. Esse embate deixa de acontecer. Por quê? Porque agora eu sei que Deus tem uma vontade. Deus está no controle e a vontade dele prevalece. Mas junto com a vontade dele, ele age com o seu poder. Então não há uma luta entre essas duas realidades. O que Deus pode, o que ele quer. O que ele quer, ele vai fazer. E de forma graciosa, por meio do seu poder. A confiança na graça faz com que se torne compreensível que ele age com poder para fazer a sua vontade. Olha o que o apóstolo Paulo diz aos Filipenses. Porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. O poder de Deus que faz, segundo o quê? A vontade dele. Então, o tempo todo, o poder de Deus estará sobre nós. Assim, a vontade dele sempre vai prevalecer. Mas eu preciso reconhecer que eu sou fraco, para que então o poder de Deus se aperfeiçoe na minha fraqueza. O salmista vai dizer, a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. É no aconchego do Senhor que o salmista começa a transformar a sua dor em esperança. É quando ele entende a sua fraqueza e reconhece o poder de Deus, é onde ele busca refúgio nesse Deus. É onde ele busca exatamente encontrar-se em Deus, aquele que vai o pegar no colo, aquele que vai o proteger, que vai o guardar. Não é a caverna, não é a escuridão da caverna, não é o esconderijo dele. É sim o próprio Deus que irá pegá-lo no colo e proteger. É interessante que na prática da vida nós crescemos entendendo isso. Quando nós tínhamos medo, nós corríamos exatamente atrás daqueles que tinham força para nos proteger. Era no colo do pai, no colo da mãe que a gente buscava refúgio, porque tínhamos medo daquilo que estava nos cercando. Mas quando a gente cresce, a gente esquece da nossa fraqueza. A gente esquece da nossa limitação. E tentamos nos defender a partir de nós mesmos. Mas esquecemos que Deus é poderoso na nossa fraqueza. E ele diz, porque são mais fortes do que eu. Sabemos que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Mas primeiro é preciso reconhecer que nós somos fracos. E ele diz, livra-me dos meus perseguidores. Reconhecer fraqueza não é permissão para aceitarmos a situação e vivermos sem esperança. Queridos, o grande problema também é que nós reconhecemos a nossa fraqueza, mas achamos que isso é um motivo para dizer, é isso que Deus quer para mim, é isso que Deus tem para mim. Então eu vou viver a partir da minha fraqueza, porque eu nasci apenas para sofrer. Se é o destino que Deus tem para mim, a gente, e crente ainda usa a expressão, se é o karma que Deus tem para mim, então eu vou viver isso aqui. Se Deus quisesse mudar, já teria mudado isso na nossa vida. Mas, queridos, quando nós reconhecemos a nossa fraqueza e reconhecemos o poder de Deus, isso significa que a situação que nós enfrentamos não deve prevalecer para sempre. Aquilo que causava dor no salmista, ele diz, os meus perseguidores são mais fortes do que eu. Mas não é para dizer assim, Deus, eu vou enfrentá-los a partir da minha força. Eu vou aceitar a situação, vou me entregar a eles. Não, ele pede o livramento. O próprio apóstolo Paulo vai dizer, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quando o apóstolo Paulo se pega na sua própria fraqueza, ele diz, o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo. Mas o mal que está em mim, esse sim eu faço. Ele chega à conclusão que ele não tem forças para reagir, forças para mudar a sua história.
Mas nesse momento ele faz a pergunta: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem vai me livrar da fraqueza constante que eu habito, que eu enfrento na minha vida? Ele diz: graças a Deus, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quando ele coloca o questionamento, quem vai me livrar dessa realidade? Ele lembra de quem é Jesus. No capítulo 8 ele diz: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Quando ele reconhece a sua fraqueza, ele reconhece o poder do Deus que ele serve. Aos Efésios, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Mais uma vez o apóstolo Paulo reconhece que na sua fraqueza ele é forte, porque na sua fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa. É no poder de Deus que ele busca o livramento. Saber que a partir de nossas fraquezas compreendemos o poder de Deus que intervém. Nossa fé é fortalecida e a esperança é renovada. Todas as vezes que nós reconhecermos que nós somos fracos, mas Deus é poderoso e a vontade dele vai prevalecer, nesse momento a nossa fé é fortalecida e a nossa esperança é renovada. Mas por fim, pela confiança de que se Deus querer, Ele pode. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Queridos, a confiança que basta Deus querer, Ele vai fazer. Deve renovar a nossa fé e a nossa esperança. Pela simples razão que nós sabemos que Ele tem poder para fazer. E quando Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Já deve renovar a nossa esperança. Promete que, quando Deus o libertar dessa armadilha, essa prisão de problemas, vai levar ao templo uma sua oferta de gratidão, com um testemunho de louvor a Deus como seu Salvador. Pela fé, ele já se alegra com a perspectiva de lá celebrar a generosidade de Deus em comunhão renovada com o seu povo. Ele está dizendo: se o Senhor me livrar desse cárcere, se o Senhor me livrar dos perseguidores, se o Senhor me livrar dessa dor, eu vou me encontrar com a igreja, e junto com a igreja eu vou render graças ao Senhor, e eu vou louvar o teu nome. É a certeza do que Deus pode fazer na sua vida. Ele transforma isso num voto de esperança. Quando o Senhor assim fizer, eu vou louvar a Deus pelo livramento que Ele me deu. Quando o Senhor tratar a minha dor, quando Ele me curar do meu sofrimento, quando Ele me der forças para renovar a minha esperança, a minha decisão vai ser: eu vou louvar a Deus por toda a eternidade. Queridos, o voto do salmista revela alguns pontos importantes para a gente. O primeiro: a dor o aproximou de Deus, e a sua cura não o afastará dele. A sua dor o aproximou de Deus, mas quando ele for curado da sua dor, ele não vai se afastar de Deus. É a primeira lição que nós podemos aprender com esse clamor e esse voto do salmista. Porque ele tem uma convicção que Deus pode curar, que Deus pode tratar, que Deus pode libertar. Mas quando Deus fizer isso, a dor o aproximou, não é a cura que vai o afastar. É o grande problema nosso diversas vezes na nossa vida. Porque quando nós estamos sofrendo, nós lembramos da oração, nós lembramos do clamor, nós lembramos do poder de Deus. Mas quando Ele nos liberta, nós esquecemos e voltamos para a nossa realidade. Mas também, a solidão era pela dor e não por abandono. O salmista entende que ele está se sentindo abandonado, a circunstância o faz sofrer, não porque ele está abandonado, mas a dor o faz sentir sozinho. A dor o faz sentir desligado das pessoas, distante das pessoas. A dor o faz sentir Deus longe da sua realidade. É o que acontece com a gente. Muitas vezes quando nós estamos enfrentando a ansiedade, a preocupação, o medo, nós achamos que Deus está longe da gente. Nós achamos que as pessoas nos abandonaram, as pessoas esqueceram da gente. Mas não, é a dor que provoca isso em nós. É a dor que causa isso em cada um de nós. O fato é que Deus não abandonou a nossa vida. Mas também, a permanência da dor não era a rejeição de Deus, mas apenas a vontade dele. O fato de continuar enfrentando a dor não era que Deus estava rejeitando, mas naquele momento era necessário.
Aquele momento era a vontade de Deus para a vida do salmista. Assim como o apóstolo Paulo entende o espinho, agora é a vontade de Deus sobre ele, não mais a rejeição de Deus. Não é mais que Deus deixou de ouvir, mas é um tempo que Deus está tratando para que ele possa rever algumas questões. Deus tem poder para mudar o cenário da nossa dor a qualquer momento. Mas se isso acontecer? Pensa na sua realidade, pensa na sua dor, no seu sofrimento, que Deus, se Ele querer, Ele pode mudar. Basta Ele querer, Ele tem poder para mudar a situação. Mas se Ele o fizer, qual vai ser a sua escolha? Qual vai ser a sua decisão? Qual é a nossa decisão a partir do momento que Deus tomar como decisão curar e tirar a nossa dor? Iremos trocar a nossa dor por vestes de louvor ou ter saudade do que nos fazia sofrer? Vamos trocar a nossa dor por vestes de louvor ou vamos apenas sentir saudade daquilo que nos fazia sofrer? E eu sei que você é crente, você ama Jesus e vai responder: pastor, quando Deus me curar dessa dor, eu vou trocar a minha dor por vestes de louvor. Mas não, queridos, nós temos histórias bíblicas que mostram ao contrário. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Deus liberta o seu povo do Egito. Deus liberta o seu povo da escravidão. Deus liberta o povo daquilo que fala no capítulo 3 de Êxodo, que o povo sofria sua aflição, e Deus viu o seu sofrimento. Deus liberta o seu povo, mas o que eles fazem? Transforma a libertação em murmuração. Eu gosto desse texto porque até do alho e da cebola eles têm saudade. Queridos, esse é o nosso grande problema. O Senhor tem nos libertado da nossa dor e do nosso sofrimento, mas quando Ele o faz, nós não aproximamos de Deus, nós não nos ligamos a Ele, nós simplesmente começamos a sentir saudade daquilo que nos causava dor. Eu vou contar uma experiência que eu tive como pastor aqui em Araraquara, ainda plantando a igreja do Vale do Sol. Chega uma família e a primeira conversa que eu tenho com aquela família é: pastor, nós saímos da nossa igreja porque nos machucaram demais, porque nos feriram demais. A igreja simplesmente, diante de uma circunstância, nos abandonou. E nós sofremos demais com aquela situação toda. E nós nos ferimos demais. E eles caminharam conosco por 1 ano. Até o dia que eu recebi uma ligação: pastor, lembra quando nós chegamos na igreja? Lembro. Lembra que nós passamos, e o Senhor caminhou com a gente, o Senhor tratou, e graças a Deus nós estamos curados. Hoje nós sentimos, estamos preparados para voltar para aquela igreja. E voltaram para aquela igreja. E é exatamente o que acontece com a gente. Em lugares que nós somos oprimidos, lugares que nos fazem sofrer, lugares que simplesmente nos magoam, nós simplesmente tomamos a decisão de voltar para aquele lugar. É simplesmente quando tudo vai bem, quando a nossa vida está estabilizada emocionalmente, Deus já tratou, Deus já curou, Deus já tratou tudo que era necessário. O que nós fazemos? Voltamos a entrar naquela página do Instagram, voltamos a ter aqueles diálogos com pessoas, voltamos a ir em lugares que nos feriram, que nos machucaram. Porque agora nós estamos bem espiritualmente, bem emocionalmente, agora eu posso simplesmente voltar para aquela realidade. Mas nós precisamos entender, queridos, que Ele nos curou para transformar a nossa dor em vestes de louvor. Quando me fizeres esse bem, é preciso confiar profundamente que Deus pode mudar o cenário, mesmo enquanto Ele não o muda. Queridos, a situação continua mesmo. A dor continua persistindo no meu coração. Mas eu sei que Deus, na hora que Ele querer, Ele vai mudar. Na hora que Deus tomar a decisão, Ele vai fazer. É o suficiente para que a minha fé permaneça e minha esperança se renove. Não são sinais que darão a nós a segurança, mas saber que se Ele desejar, Ele pode mudar tudo. Eu não preciso buscar coisas, buscar detalhes, buscar alívio, buscar algum sinal que possa dar a mim uma esperança, não. Basta eu saber que se Deus querer, Ele pode fazer. Basta Ele querer, Ele tem poder para fazer. É a única esperança que deve mover meu coração, é a única convicção que eu tenho que ter. Basta Ele querer. Olha o que diz Isaías: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Quando Deus mover, quando Deus agir, quando Deus fizer, eu não preciso saber mais nada do que isso. Que Deus pode mudar a história. Que Deus pode mudar o quadro.
que Deus pode mudar o diagnóstico, que Deus pode curar. Basta Ele querer, Ele vai fazer. Essa realidade que deve mover o nosso coração constantemente. Não é a necessidade de eu estar orando e crendo que Deus pode fazer. Não, queridos, basta Ele querer. Poder Ele tem. Basta uma palavra, a história muda. Saber que Ele pode já é o suficiente para termos a nossa fé fortalecida e a nossa esperança renovada. É isso que deve mover nosso coração todos os dias. A dor permanece, mas basta Deus querer, Ele pode mudar. E é isso que deve mover a nossa vida constantemente. Queridos, é interessante, nós ouvimos mensagens como essa, nós ouvimos afirmações como essa, mas é interessante que diante da primeira situação, primeiro problema, nós esquecemos que basta Deus querer, Ele pode fazer. Basta Ele tomar a decisão de mudar, as coisas serão diferentes. E é por isso que o nosso coração, todas as manhãs, deve acordar tranquilos, simplesmente porque Deus, se Ele quiser, Ele vai mudar. Mas se Ele não mudar naquele dia, no dia seguinte, alguma coisa Ele está me ensinando, porque a graça dEle me é suficiente. Tendo a fé fortalecida, a esperança renovada, a partir da decisão de expor a nossa dor. Precisamos deixar de ser religiosos e deixar de mergulhar naquilo que nos causa dor. E aprender a transformar isso em oração. Dizer, Senhor, está atribulado o meu coração. Eu estou preocupado com a minha vida, com a minha família, com a circunstância que o tempo todo ocupa um lugar na minha mente. Eu preciso aprender a tratar isso com Deus. Por entendermos a nossa fraqueza e o poder de Deus. É reconhecer que nós somos fracos, mas Deus é forte. É saber que Ele tem o poder para mudar a nossa história. E a partir disso, pela confiança que se Deus querer, Ele vai mudar. Queridos, obviamente não coloquei Deus quiser. Que a gente usa, se Deus quiser, joga para frente. Mas se Deus querer, Ele vai mudar. É interessante que Jesus tem um encontro com um homem. E ele fala, ó, se tu queres, o Senhor pode mudar. E a resposta de Jesus, se tu queres, você está falando com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Está falando com aquele que move exércitos, aquele que criou a partir do nada todas as coisas, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. É com esse que você está falando. Queridos, quando nós apresentamos a nossa oração, Senhor, se o Senhor querer, o Senhor muda a minha história. Se o Senhor querer, o Senhor muda o meu coração. Se o Senhor querer, o Senhor muda o meu sofrimento. Mas quando isso acontecer, que a minha vida seja transformada da dor para vestes de louvor. E ele diz, a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. É o meu quinhão na terra dos viventes. O que cabe a mim nessa terra é o Senhor. O que cabe a mim é o Senhor. O que eu posso dizer que eu tenho nesse mundo é apenas o Senhor. Mas eu quero tê-lo como meu refúgio. Como aquele que eu posso aquietar as minhas dores. E é o que nós faremos agora. Apresentar a Ele, queridos, aquilo que nos aflige, aquilo que nos causa medo, ansiedade, que nos causa dor. Mas uma certeza que se o Senhor querer, Ele muda esse quadro. Mas enquanto Ele não quer, a graça dEle nos é suficiente. Vamos orar? Pai, cada um aqui, ó Deus, tem a sua luta, tem, ó Deus, suas fraquezas. Cada um aqui, Deus, enfrenta realidades da vida, Deus, que mostra o quanto nós somos limitados, ó Deus, o quanto nós somos incapazes de mudar as circunstâncias. Muito disso, ó Deus, é uma dor, um sofrimento, ó Pai, uma lembrança, algo, ó Deus, que nos feriu, algo que nos machucou, algo, ó Deus, que muitas vezes nós não tratamos com o Senhor. Talvez por medo de sermos ingratos, afinal de contas, o Senhor tem nos dado tantas coisas, ó Pai. Mas sabemos, ó Deus, que a dor precisa ser tratada, o sofrimento precisa ser exposto diante do Senhor, ó Pai. Porque nós sabemos, ó Deus, que nós somos fracos, mas o Senhor é forte. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor há poder, ó Pai. E assim, quando o Senhor querer, o poder do Senhor virá em nosso favor, ó Pai. E assim nós seremos fortalecidos, ó Pai. E a circunstância pode mudar. Mas sabemos, ó Deus, que enquanto nós sofremos, enquanto essa dor permanece no nosso coração, isso não pode, ó Deus, causar em nós uma inconsistência na nossa fé. Isso não pode tirar de nós a esperança. Isso não pode tirar de nós, ó Deus, a convicção que o Senhor pode mudar, ó Pai. Porque não é firmada em nós, mas é firmada em Cristo a nossa esperança. Não é na nossa fraqueza, mas é no poder do Senhor, ó Pai.
Não é na nossa vontade, mas é na vontade do Senhor. Não é no nosso tempo, mas é no tempo do Senhor, ó Pai. É o que nós aprendemos em Eclesiastes, ó Deus, que tudo o Senhor fez formoso, perfeito no devido tempo. E assim, ó Deus, enquanto não vier a resposta, enquanto não vier a cura, não vier o alívio, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, cuide de cada um aqui, ó Pai. Que renove, ó Deus, a nossa esperança e fortaleça a nossa fé, para que possamos, diante da nossa dor, perseverar, ó Pai, na certeza que se o Senhor querer, o Senhor pode mudar, ó Pai. E que seja isso, ó Deus, que ocupe o lugar no nosso coração, para que diante das circunstâncias possamos experimentar esta graça do Senhor que nos é suficiente. Trata conosco, ó Pai, e faça com que a nossa esperança seja renovada e a nossa fé fortalecida para a tua honra e tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, peregrinando